hoje aqui no canal vou falar o que eu tenho visto no decorrer desses anos dentro da Umbanda. Quando os médios, quando os filhos vêm em busca, né, de uma casa para evoluir, para se desenvolver espiritualmente. Muitos acham que ser um bom médium é dar logo a incorporação, é estar trabalhando, é dando consulta, dando passes, botando guias. Isso não é ser um bom médium. Vejo muitos médios se lamentando porque seus guias não se incorporam logo de imediato, desanimando. Os médios têm que saber que existe uma evolução, existem ensinamentos. Quando você entra numa casa para desenvolver a sua mediunidade, poder dar a sua incorporação, existe um processo de aprendizado. Não pode ser assim como os médios acham. Aí entrou, em um mês já querem dar consultas, já querem botar cocares, roupas das suas entidades. Existe uma necessidade que seja desenvolvido esse processo, o aprendizado do que é estar dentro de uma casa, de Umbanda, o que é uma mediunidade, o que seja uma incorporação. E eu vejo que muitos médios ficam aborrecidos, querem largar a casa do santo por causa disso, porque acham que o dirigente espiritual, ou a dirigente, o dirigente da casa, não permitem que eles evoluam, porque eles entram e já vem um médium trabalhando, outro médium, mas não sabe o processo que aquele médium já passou, que aquele médium vem evoluindo aos poucos, no decorrer de muitos anos. Isso é uma vaidade muito grande que tem existido no meio, dentro da Umbanda, no meio de uma incorporação. Vaidade, tem que haver a simplicidade, a humildade, tem que compreender, tem que sentir a entidade. Quando você entra dentro de uma casa de Umbanda, você tem que entrar com o coração para que você possa estar sentindo, não só vendo aqueles guias que estão incorporados, como um caboclo, como um Exu, como um preto velho, como um orixá, mas sim aqueles espíritos que estão dentro de uma casa de santo ajudando. Como, por exemplo, o seu fecheiro é o dirigente espiritual da nossa casa. Para que ele possa estar abrindo uma gira, existe a necessidade que espíritos de luz estejam junto a ele. Quando ele chega, ele evoca esses espíritos para que possam estar trabalhando. Quando se termina uma gira, se evoca os espíritos para se limpar o terreiro. Então o médium, aquele médium tem que sentir que existe espíritos que não estão vendo, tem que sentir no coração, tem que saber o motivo pelo qual está aqui, incorporando as suas entidades, sendo um veículo para que os seus guias, seus orixás possam vir trazer a mensagem de Oxalá. Não adianta o médium querer passar à frente, querer dar consulta, querer dar passe. Isso não vai fazer com que aquele médium seja respeitado, nem seja um bom médium. E isso a gente tem visto muito, não só dentro da minha casa, da tenda espírita do Caboclo Frecheiro, como muitas casas aí afora, que os médios, às vezes, fazem uma obrigação de Oxalá, já acham que se tornaram pai de santo, que já podem dar ensinamentos, que já podem fazer trabalhos, que já podem até levar, muitas das vezes, consulentes da sua casa de santo para dentro da sua casa para atender. Isso atrapalha a evolução, tanto do guia quanto do médium, porque o guia precisa que o médium esteja numa vibração, numa sintonia positiva. E quando existe a precipitação, quando existe a vaidade, com certeza o guia não consegue chegar naquele médium. Por que motivo? A nossa sintonia é muito abaixo. Orixá, forças da natureza, farangeiros, guias de muita luz,
guias espirituais, guias de luz, que vêm trazer a mensagem. Eles estão muito acima. A vibração de um guia espiritual é muito acima da nossa vibração. Nós precisamos elevar a nossa sintonia e precisamos que os guias abaixem a sua sintonia para que possa haver o entrar do guia no nosso chakra coronário, se alojando no nosso perispírito. E os médiuns não conseguem ter esse entendimento. Por isso a gente vê muitos médiuns aí passando mal, muitos médiuns dizendo que entrou dentro da Umbanda, ou que entrou também até numa casa de nação e não deu certo. Não é que não tenha dado certo, é porque ele não teve a paciência, não teve a humildade de querer aprender, de querer entender o que é estar dentro de uma casa de Umbanda. Quando você entra, pede licença a um dirigente espiritual, a um dirigente, aquele que comanda os trabalhos dentro da casa, você tem que estar de coração aberto, tem que estar pronto a escutar, a entender e aceitar o que é ensinado. Porque estamos fazendo por aí afora, a gente vê muitos médiuns que não estão preparados aos trabalhos, mas não é um erro da casa de santo, existe o erro do médium. Muitas das vezes o zelador, o dirigente é culpado porque é muito mais fácil falar que um dirigente errou na sua conduta do que o filho de santo falar que errou na sua conduta dentro da casa de santo. Então, a Umbanda, ela é a mãe, ela é aquela que acolhe, é aquela que ensina. A Umbanda é a mãe da sabedoria, a mãe do amor, é a mãe da caridade. Mas precisa se entender o que realmente é feito dentro de uma Umbanda. A Umbanda tem realmente muitos rituais, muitos preceitos, muitas magias, não uma magia magística de fazer o mal, mas sim magia, tudo tem um fundamento, tudo tem uma força vibrando ali, seja numa pedra, seja numa vela, seja num copo d'água, existem energias vibrando ali, aonde um dirigente espiritual, aonde o guia espiritual está emanando as suas energias naquele momento, para que os trabalhos sejam bem feitos. A corrente espiritual é feita com os médiuns, mas os médiuns precisam também evoluir. A mediunidade é uma faculdade humana, aonde interliga o ser humano ao espírito. É inerente a todos os seres humanos. Então não é privilégio de ninguém ter mediunidade. Existe sim pessoas mais sensíveis à mediunidade. Então fica mais ostentativa aquela incorporação, aquela mediunidade. Em outros é mais sutis. Então, por isso que existem médiuns que têm a necessidade de entrar na casa de santo e evoluir, da evolução espiritual, evoluir a sua mediunidade. Porque todos nós possuímos mediunidade, só que uns têm um grau mais elevado e outros um grau mais sutil. Na Umbanda, nós usamos a incorporação como o grau de ligação, entre o mundo espiritual e o mundo humano. E a gente usa o quê? O médium. O médium é o veículo dessa incorporação, dessa mensagem que os guias vêm trazendo a seus médiuns e a seus consulentes. Não existe, a gente vê muitas das vezes os médiuns entrando, ficando muito confuso, porque escutam, porque ouvem, aí escuta o médium falar, eu não escuto nada, eu não vejo nada. Não é verdadeiro isso. Não existe
incorporação 100% inconsciente, até porque nós morreríamos se acontecesse isso. O que ocorre são médios que, com o passar dos anos, vão evoluindo, vão aprendendo, e a consciência, né, vai ficando cada vez menor, a consciência daquele médium, mas não existe incorporação 100% inconsciente. Isso é uma grande besteira que muitas pessoas falam por aí. E os médiuns, às vezes, até para, assim, se botar num patamar mais elevado, diz que não ouve, que não enxerga, que não vê. Não é verdadeiro isso. Então, eu quero deixar bem claro aqui que existe, sim, com o passar do tempo, com a evolução do médium e do guia, a mediunidade, né, vai evoluindo e o inconsciente, né, vai ficando cada vez maior, mas não 100%. O nosso corpo, né, é o habitat material. A alma é o espírito encarnado e o perispírito é que faz essa ligação entre o corpo e a alma. Quando nós damos uma incorporação, aquela incorporação é feita pelo perispírito. O nosso espírito se afasta para que possa se aproximar o espírito de um guia. Não podemos tirar o nosso espírito. Então, ali nós recebemos as influências no nosso perispírito pelo guia espiritual que vamos trabalhar. Então, ele vem, ele vai evoluindo, ele vai trabalhando. Existe a necessidade de uma grande concentração para que possa se fazer esse movimento, que possa fazer essa puxada do guia entrando pelo nosso chakra coronário, passando, se alojando no perispírito. Assim é que se faz uma incorporação. E muitos dos médiuns não compreendem isso. Acha que o espírito vem e se aloja dentro da gente. Não, não se aloja, ele não toma conta do nosso corpo. Ele entra e fica no nosso perispírito. E ali o guia vai passando suas mensagens, seus conhecimentos espirituais, os seus conhecimentos, para que ele possa estar ajudando o seu médium e ajudando os consulentes. Aqui mesmo, hoje, no nosso canal, temos uma pergunta até muito interessante do João Luiz, que ele fala que ele trabalha com a pombagira, rainha das 7 encruzilhadas. E quando ela vai embora, ele bate na pombagira, a pombagira bate nele, deixa ele cheio de hematomas. E uma pessoa respondeu que era porque ele era inconsciente. Não, não existe isso. Existe a necessidade, João, de você se doutrinar como médium e o dirigente que dirige os trabalhos da sua casa poder doutrinar a sua pombagira. Não existe isso de guia, de orixá, da pau, da surra em filho e médium. Nem o próprio Exu. Exu é um espírito do bem, que ele vem trabalhar para ajudar. É o espírito da força, é o guia que dá força. Exu dá força, Exu é poder, Exu é alegria. Então, Exu não maltrata o seu médium. O que tem a necessidade é isso, de haver mais evolução entre você e a sua pombogira, que nesse momento você vem sofrendo algumas consequências com ela. Precisa haver essa sintonia, esse aprendizado, essa doutrina que, pelo que eu estou vendo, não está havendo com você. Então, você precisa conversar com o dirigente da sua casa para que ele possa ensinar, possa doutrinar você como médium para recebê-la e ela possa estar chegando até você, João,
para que você possa fazer uma boa incorporação e você ser um bom médium. Você poder ajudar junto à sua entidade, ajudar todos aqueles que tiverem necessidade, aqueles que precisarem, forem buscar uma palavra da sua pombagira, forem buscar uma palavra sua. Por isso que eu sempre falo, o médium, ele tem que estudar, ele tem que entender o que é, porque hoje em dia a gente ouve, a gente vê muitas casas de santo abertas por pessoas que nem obrigação fizeram, por pessoas que fizeram uma obrigação de Oxalá, como eu falei, uma humilde obrigação de Oxalá, que é uma misericórdia, já se sentindo zeladora, dirigente, já achando que já está preparado a dar consultas dentro da sua casa, até montar um terreiro, achando que não tem necessidade de aprender mais nada. É uma pena, que ainda tem muito que aprender. Eu sempre digo, na Umbanda, a gente nasce sem saber nada e morre sem ter aprendido tudo. A Umbanda é um ensinamento a cada dia. A gente aprende algo diferente com as nossas entidades que vêm trabalhar, que vêm trazer as mensagens, que vêm ajudar a todos nós. Então nós temos muito que aprender, nós temos muito ainda que estudar e evoluir cada vez mais, para que a gente possa se sentir médios realmente preparados a ajudar. O que está acontecendo, que a gente vê muito, são médios altamente despreparados, médios que deixam os seus problemas particulares atingir as suas picuinhas, as suas desavenças, usam as suas entidades para mandar recado, para ameaçar. Isso não existe dentro da Umbanda. Entidade não ameaça filho de santo. Entidade não ameaça nenhum consulente. Entidade, ele mostra. Os guias, eles mostram qual o melhor caminho que aquele médico, que aquele consulente tem a seguir. Não pode ser assim, uma ameaça. Ah, se você não fizer, você vai ganhar o pau do seu Exu, o seu caboclo vai virar as costas para você, você não vai... Não existe isso, gente. Nesses meus 19 anos de casa aberta, eu tenho escutado muito disso. Mas eu sou uma pessoa que eu me dedico muito à Umbanda. Eu sou uma pessoa que venho lutando muito junto a meus filhos de santo, junto à Umbanda, para que todos possam ter conhecimento. Na nossa casa, todos os filhos têm a obrigação de aprender, de saber, de melhorar como ser humano, para que as suas guias, para que as suas entidades possam chegar e fazer um bom trabalho. Então, eu digo aqui com certeza que guia não faz mal nenhum, não dá pau. Ele mostra o caminho. Se você não quiser seguir esse caminho, vai acontecer isso com você. Mas não é ele que está fazendo aquilo com você. Você tem o livre-arbítrio de escolher o caminho a seguir. Nós sabemos que muitas pessoas que vêm dentro da casa de santo, os próprios médios, vêm em busca de socorro, mas muitas das vezes para satisfazer o seu ego e não para aprender, não para ir seguir um caminho certo. E muitas das vezes, quando o ego fala mais alto, abandonam tudo, abandonam o que o guia falou. Se você chega dentro de falar com o guia, que você deseja uma pessoa e aquela pessoa não pode ser sua, porque com certeza um guia de luz não vai tirar uma pessoa que tem a sua família construída, ele não vai tirar para dar a uma outra pessoa. Aquilo é uma coisa que já está estruturada, então não tem como um guia trabalhar. E às vezes o consulente que vai lá não aceita essa como resposta. Você tem que abrir o seu coração, você tem que seguir um outro caminho, você tem que encontrar o que é seu. Se dentro da Umbanda é caridade, então é o que eu quero explicar. Nenhum guia pode fazer um mal a ninguém.
Quando vai se pedir alguma coisa, a gente tem que deixar o nosso ego, o nosso orgulho, a nossa vaidade de lado e permitir escutar e ouvir o que aquele guia está mostrando para nós, o que aquele guia está vendo, porque se ele é um guia espiritual, ele vê, ele vem com os ensinamentos, ele tem uma vibração maior do que a nossa, então ele sabe o que é melhor para nós. Dentro da Umbanda é caridade de médium, é caridade dos guias espirituais que vêm prestar caridade também dentro da Umbanda. E falando em caridade, a Letícia também deixou em nosso canal uma pergunta, né, bem assim interessante também, falando: se Umbanda é caridade, por que se é cobrado consultas e trabalhos? Letícia, a Umbanda realmente é caridade. Quando se abre um gongar, quando se abre uma gira, está se fazendo caridade. Todas as casas de Umbanda trabalham para a caridade. Agora, existem os trabalhos particulares, existem as consultas particulares que ajudam a fazer a manutenção da casa. Todos os trabalhos feitos na casa, todas as consultas, são revertidas para dentro de casa. Por quê? Para dentro da casa do santo, porque a casa necessita de pagar luz, de pagar água, de ter vela, de ter obrigação. O zelador, o dirigente, precisa estar com as suas obrigações em dia, precisa firmar a casa. Toda gira que é aberta precisa estar firmada. Tudo isso é um gasto. Então, existe sim os trabalhos feitos dentro da casa, todos revertidos para casa. Entendeu, Letícia? Não existe Umbanda sem caridade. Umbanda é caridade. Mas, infelizmente, nós vivemos num mundo material onde nós temos a necessidade de termos como manter uma casa de santo. Hoje em dia, muitos dirigentes não conseguem manter a sua casa, porque esperar que recebam, né, caridade, que as pessoas ajudem, você como uma pessoa dentro da Umbanda ou dentro do Candomblé, você sabe que hoje em dia está muito difícil, que as pessoas venham numa casa e ajude realmente de coração. Existe. Na tenda espírita do Caboclo Frecheiro, eu tenho muitas pessoas que ajudam a casa realmente de coração, mas mesmo assim não consegue se manter. Quem conhece a minha casa sabe, a minha casa é uma casa grande, onde temos muitos filhos, onde temos muitas giras, onde temos giras de bate-folha, onde temos que comprar as ervas, giras que são preparados banhos, vela para os filhos, então o gasto é enorme. Por isso, muitas das vezes, existem as consultas particulares, tá, Letícia? Espero aqui ter respondido a sua pergunta, mas se ainda ficou dúvida, você pode mandar para o nosso canal, que no próximo programa irei te responder o que for ainda a dúvida para você, tá? Eu quero pedir a vocês que assinem o nosso canal aqui, que toda semana estamos falando um pouquinho da nossa Umbanda, trazendo um comentário, trazendo pessoas aqui. No próximo programa, em breve, teremos aqui o pai Carlos Sampaio, que é dirigente do grupo umbandista Filhos de Oxalá. Pai Carlos de Xangô, que já tem a sua casa aberta há 30 anos, e ele um grande jornalista também, e que ele vem aqui falar um pouco da vivência dele como dirigente e como médium.